Estaremos fazendo a leitura nesta noite, no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, a partir do versículo 20. Que todos os irmãos, de posse de suas Bíblias, possam encontrar o texto sagrado no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, a partir do versículo 20. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocarei o nome de vosso Deus. Ou melhor, então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: Escolheis para vós outros um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentava ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: Clamai em altas vozes, porque Ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha, e disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: Fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor,
responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhe Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Amém? Que o Senhor nos abençoe. De fato, há necessidade de uma restauração em nossas vidas. Do vaso de alabastro quebrado, do cântico cantado por, como é que diz, pelo nosso irmão Jonas, por fragmento daqueles hinos que as nossas irmãs cantaram, destaca justamente essa necessidade de a gente se voltar inteiramente para o Senhor. Amém? E aí, com base no texto que o nosso irmão Jobson leu, eu não vou ler porque já é um texto conhecido por demais da igreja, é um texto que de fato já foi lido, mas eu quero simplesmente destacar alguns fragmentos desse texto e ver uma necessidade urgente que nós devemos ter, de uma necessidade de buscar uma restauração do nosso altar diante de Deus. Mas se nós observarmos o contexto desse texto de 1 Reis 18, vai ver uma catástrofe terrível, uma catástrofe total, em que o povo estava em densa idolatria, buscando Baal, um coração dividido, como a gente vai ver. E aí, de fato, Elias é levantado por Deus para levar o povo a uma decisão. E é justamente isso que eu creio que Deus quer que façamos. É que nós tomamos posição em meio aos dilemas das nossas vidas. Que nós temos a capacidade, de fato, de buscar em Deus a restauração para o nosso altar. Amém? Um altar, de fato, para o fogo, de fato, vir sobre as nossas vidas. É necessário esse altar ser restaurado. E aí, se nós pensarmos no conceito de altar, o altar é um momento de entrega, o altar é um ambiente singular, é o ápice da adoração. O altar, de fato, é aquele ambiente em que as pessoas vinham trazer para aquele cenáculo a sua oferta. E aí, meus queridos, eu vejo uma necessidade urgente, destaco isso, estou reprisando essa necessidade de a gente verdadeiramente dizer: Deus, eu preciso do meu altar restaurado. E diante daquela situação tão caótica, nós vemos aqui Elias, meus queridos, no verso 21. Aí eu vou iniciar, principiando realmente pelo verso 21, em que diz aí dessa forma. Vamos todos juntos ler o verso 21, por favor. Analise bem que o povo nada respondeu a Elias. Elias diz: vocês estão cocheando em dois pensamentos. Vocês estão com o coração dividido. E você vê que Deus não opera com o coração dividido. Deus não opera em meio às pessoas que se dispõem a servir a Ele e a outra coisa. Deus exige de mim e de você um coração exclusivo. Deus exige de mim e de você uma definição diante da situação. E você vê que Elias mostrou ao povo que o povo estava cocheando entre dois pensamentos. E aí eu queria pensar com vocês que quando o altar está quebrado, o coração do povo está dividido. Vamos lá? Diga comigo. Quando o altar está quebrado, o coração do povo está dividido. E nunca esqueça dessa verdade singular: Deus não divide sua glória com ninguém.
Deus exige de mim, de você, uma exclusividade na adoração. Esse altar, de fato, esse altar quebrado é um altar que de fato estava, meus queridos, dividido entre Baal e Deus. E aí muitos de nós queremos de fato associar os baolins da vida, as situações da vida para dividir. Deus exige de mim, de você, exclusividade nessa adoração. E aí, para se ter exclusividade, o primeiro passo se dá é o quê? É a restauração do altar. O altar precisa ser restaurado, o lugar de adoração precisa ser restaurado. E é isso que Elias realmente leva o povo a fazer. Mas antes de fato levar esse povo a restaurar esse altar, ele diz: vocês estão no partido. Vocês não ficam cocheando entre dois pensamentos, vocês não ficam divididos. A Bíblia deixa bem claro que de fato o reino dividido, que a casa dividida, que o coração dividido não pode subsistir, meus queridos. Quantas pessoas querem dividir paixão, querem dividir lar, querem dividir amores, querem dividir isso? Não existe. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo a Mamon. Ou eu de fato eu amo uma pessoa, eu não posso amar. Muitas pessoas dizem: não, eu amo fulano e beltrano, eu tenho uma paixão por um, mas eu tenho um amor por outro. Não existe esse amor dividido. O amor tem que ser exclusivo, seja para Deus, seja para a pessoa que você de fato ama, que o seu cônjuge. Não existe um amor dividido, não existe nada dividido. Tudo na vida precisa ter exclusividade. Porém, a gente quer levar, mediante a nossa vontade, com o coração dividido. E esse coração dividido, disse e reitero, é prova de um altar ruído, de um altar que está quebrado, de um altar que necessita hoje, urgentemente, ser restaurado diante de Deus. Amém, meus irmãos? E aí, eu quero encorajar a mim mesmo, eu quero encorajar você nessa noite a dizer: Deus, como está o meu altar? Como está o meu altar diante de Ti? Já analisou o povo de Israel, que outrora viram tantos milagres, Israel que viu tanta ação de Deus, e agora está Israel servindo a um ídolo. E a gente fica pasmo em achar que Israel estava servindo a Baal. Mas quanto de nós, dentro de nossas casas, dentro dessa igreja, dentro do meio do teu coração, existe Baals que precisa ser reduzido, precisa sair nessa noite em nome de Jesus, para esse altar ser restaurado. E quando o altar é restaurado, sabe o que é que acontece, meu irmão? Vem o fogo de Deus, e o fogo de Deus restaura, e o fogo de Deus dá vida, e o fogo de Deus dá perspectiva, e o fogo de Deus dá rumo sobre as nossas vidas. Mas nós queremos esse fogo, a gente quer esse vigor, a gente quer essa determinação, mas nenhuma determinação virá, nenhum fogo de Deus virá, enquanto os Baals estiver dividindo o altar de Deus. E nessa divisão do altar, sabe o que acontece? O altar fica fragmentado. E esse altar de fato não é essa coisa aqui que eu estou por cima, não seriam os altares de pedra erguidos no passado. O altar de fato é o mais recôndito da sua adoração. Adoração, Jonas, que de fato não é isso que a gente faz aqui, é aquilo que a gente faz ou deixa de fazer em casa. O altar que eu quero destacar não é aquele altar público, irmão Antônio, é o altar secreto. E no altar secreto, Ana Lívia, muitas vezes nós ofertamos a ídolos secretos também. E nunca esqueça, Deus irá nos julgar não pelo culto público de domingo. Não vai ser o culto de domingo, o pompa das pompas, não. Vai ser o culto do dia a dia da segunda-feira. Vai ser os cultos das madrugadas, seja na presença do Senhor ou navegando em águas turbulentas, malignas da internet. São esses altares que muitas das vezes a gente diz: mas por que eu estou tão frio? Porque eu não consigo encontrar o fogo e o vigor do Espírito? Porque de fato o altar está dividido. Não pode ter Baal e o Senhor ao mesmo tempo, porque estáis, vamos supor, na dúvida, cocheando em dois pensamentos.
E Elias fez essa interrogação ao povo: ó, até quando cocheareis em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Olha como é que o povo estava cego. O povo não sabia discernir quem era Deus: Baal ou Jeová, ou Javé, ou Yavé. Eles não sabiam discernir. Você tá analisando o que faz uma cegueira espiritual. A cegueira espiritual é tão terrível de uma forma que a Bíblia diz que a idolatria cega tanto a mente do indivíduo, que diz lá em Isaías que ele pega uma árvore, ele corta a árvore, ele faz o quê? Ele se aquece, ele faz uma fogueira, ele assa pão, ele vai a comer, viver aquela coisa bem gostosa. Da outra metade faz o quê? Faz um ídolo, se prostra diante do ídolo e não entende que ele está se prostrando de um troço que ele mesmo fez. Quantas pessoas têm suas idolatrias? E que as idolatrias faz sabe com ele? Escraviza. Quantas pessoas têm suas manias, têm seus ídolos, seus dinheiros, suas coisas terríveis, suas exaltações, seu ego lá em cima, e essas coisas, no lugar de trazer sobre eles libertação, traz escravatura, traz escravidão pura. Quantas pessoas querem brincar com o pecado? Eu vou só até aqui, eu vou vacilar só agora. Eu conversava com um determinado cara que é envolvido no tráfico aqui em Sumé. Disse: olha, pastor, eu só vou 2 anos no tráfico, vou tirar um dinheiro e depois eu caio fora. Eu digo: muito bem, você pensa que pode chegar até 2 anos? O diabo tem dá a sensação da gente que a gente pode ir até ali. Rapaz, se prostitua só até aos 20 anos, depois você... Não, muitas vezes a gente não pode chegar nem à esquina ali. Entenda, meus queridos, que os ídolos nos cegam. E pasmem vocês, que eu e você muitas das vezes temos os nossos ídolos. Não pense que só a igreja católica é idólatra. Não pense que só de fato os romanos são idólatras. Muitos de nós estamos dividindo o altar de Deus com Baal da vida. E Deus diz nessa noite: tira esse Baal. Deus branda o meu coração, arranca o Baal, porque eu tenho pressa em restaurar o altar, mandar fogo. Mas Ele não vai mandar fogo no meio de fato, de um coração dividido, no meio de toda essa coisa estranha, que de fato é abominação aos olhos de Deus. Eu fico pensando as dificuldades que está vivendo esse mundo, a responsabilidade que a gente tem para com Sumé. Sumé está vivendo uma situação terrível, onde a violência está campeando. E onde é que fica a igreja? Eu pensando, meus queridos, nos grandes homens que Deus usou no passado: George Whitefield, John Wesley, tantos outros homens. E quando Deus mandava um avivamento naquelas vidas, sabe o que acontecia? Não era só um rebuliço na igreja, era um rebuliço na comunidade. Os bares eram fechados, as casas de prostituição entravam em decadência. Existe um rebuliço na comunidade, porque o fogo de Deus, quando vem para a igreja, ele pega fogo não só na igreja, ele pega fogo na comunidade. E eu quero dizer uma coisa a você: se nós queremos esse fogo de Deus, sendo que essa visitação de Deus em Sumé, e o lugar que Deus vai se revelar é no meio da igreja. Mas lembre de uma coisa: o altar precisa ser restaurado. Mas aí a pergunta: como restaurar o altar? Se antes não tirar os ídolos, se antes não analisar onde é que estou sendo idólatra, onde que de fato eu estou dividindo a minha adoração para com o Senhor. Aí lembre-se, vamos lá, diga: quando o altar está quebrado, o coração do povo fica dividido. Nunca esqueça disso. E coração dividido, Deus não condiz. Adoração dividida não é adoração. Adoração a Deus, ela tem que ser exclusiva. Ela não pode ser uma adoração dividida. Amém? Amém, meus queridos? Estão absorvendo a necessidade
Estão compreendendo a necessidade de vivermos um avivamento de Deus nas nossas vidas? Mas o que precede o avivamento, o que vem antes do avivamento, são essas exigências de uma santidade, de uma abnegação, de uma renúncia, de uma limpeza, de uma restauração da essência da nossa adoração para com o Senhor. E aí eu quero ser bem incisivo na minha fala, bem prolixo, bem repetitivo. Nunca esqueça dos ídolos estranhos, dos ídolos ocultos, dos ídolos que dividem o altar, não o público. É muito fácil olhar para Jobson, olhar para Nalva e dizer, esse povo está na igreja sim, mas os altares estranhos do dia a dia de vocês, do pensamento, da mente, e que divide o coração e impede a ação plena de Deus. Eles precisam saírem para Deus nos visitar com um avivamento tremendo. Um avivamento tremendo, se você entende isso. Um avivamento tremendo, um avivamento esse, que a gente não vai até a Vila Zedário, a Vila Zedário vem até aqui. Quando Deus faz um avivamento na igreja, a igreja não vai até o mundo vem até a igreja. O mundo é atraído pela igreja. Mas quando nós estamos frágeis e com esse coração dividido na Lívia, com esse altar quebrado, é o contrário, é a igreja que vai até o mundo. E muitas vezes não é para resgatar o mundo, mas para se associar ao mundo. E não pode haver nenhuma unidade entre a igreja e o mundo. Amém? A igreja é semelhante ao barco. Ela está no mundo, mas o mundo não pode estar dentro dela. O barco está na água, mas a água não pode estar dentro do barco, porque senão o quê? Afunda. Tem crente que diz, eu não vou passar ali nessa praça Zé Américo, misericórdia. Não, você vai passar lá, mas passar fazendo a diferença. Passar para trazer uma palavra para alguém, passar para fazer um culto. Não, eu vou me isolar porque eu sou crente puro. Não, você é para estar no mundo, mas o mundo não dentro de você. Agora eu só sei de uma coisa, para a gente ter o avivamento, essa restauração precisa acontecer em nossas vidas. E aí eu volto a dizer, Deus vai atrair vidas. Por quê, pastor? Porque os grandes avivamentos da história foi atração. Deus atraía. Por isso quando você vê alguém, avivamento, tal igreja, um queima-queima, um falado de língua que ninguém entende, um zoado todo, tem toque de Deus, tem Deus convertendo, Deus transformando, Deus libertando, Deus está fechando realmente toda sorte de prostituição, de imundícia está se acabando. Não, após nenhum avivamento. Todo avivamento reduz o pecado a nada. Todo avivamento tem que quebrar os altares pagãos e fazer só o nome do Senhor ser glorificado. Amém, amados? E em virtude de ter falsos avivamentos, nós muitas vezes não queremos buscar o verdadeiro. E nunca esqueça, o verdadeiro avivamento é necessário para a igreja. Uma igreja que não é avivada, irmã Antônia, é uma igreja morta. Ela precisa ser avivada. E o avivamento tem que estar à luz da Escritura. Mas esse altar não pode ser o quê? Dividido. Ele tem que ser um altar o quê? Restaurado. Amém? Amém, meus queridos? Vamos lá, vamos juntos. Quando o altar está quebrado, o coração do povo está dividido. E aí faço uma auto-reflexão. Onde é que eu estou dividindo o meu coração? E consequentemente rachando o meu altar, a minha comunhão para com Deus. Segundo ponto, não existe fogo de Deus em altar quebrado. Vamos ver o que diz o verso 30 desse capítulo. Diz, então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim, e o povo se chegou a ele. E Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em quê? Estava em ruínas.
E tomou Elias 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, do qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o seu nome. E aí, meus queridos, eu quero destacar isso. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. E aí eu queria fazer uma pergunta: será se o meu altar, o altar de Júnior, o altar de Valdirene, o altar de Paulinho está em ruína? Sabe quem é que pode responder? Só vocês. Eu não quero trabalhar um altar coletivo, eu quero trabalhar um altar de fato pessoal. Um altar, meus queridos, que só eu e Deus sabe como ele está. E esse altar que a gente precisa pensar, se ele está em ruína. E se ele está em ruína, ele precisa ser restaurado hoje. Por quê, pastor? Porque existe de Deus urgência para restaurar o nosso altar. Eu não digo os nossos altares, mas digo o meu altar, não sei vocês. Eu não sei se existe essa urgência na sua vida, mas eu sei que na minha existe. Sabe por quê? Porque eu devo ter fome e sede pela presença de Deus. E de fato, essa sede, essa fome, esse anseio por Deus, que é de fato a chama desse fogo que traz vida. Veja o impulso da igreja no primeiro século. Veja a igreja quando estava medrosa, com medo dos romanos, lá trancado. Deus visita eles com poder e grande glória. Aleluia. Visita aquele povo, e a Bíblia diz que eles saem com intrepidez pregando o evangelho. Eles tinham ousadia, meus queridos, meus amados. É isso que a gente precisa fazer quando a igreja está cheia, quando a igreja está com o altar restaurado, quando a igreja está debaixo do fogo de Deus, não de fogo de palha. Não estou falando de invenção humana, eu estou falando de coisa do Espírito de Deus. Quando ele tem a autoridade de Deus, meus queridos, a gente faz as coisas com intrepidez, com ousadia espiritual. E os grandes homens de Deus fizeram isso. Mas fizeram antes de uma necessidade de quê? De que o altar precisava ser reerguido. Porque o altar estava em ruína. E aí eu vejo a grande necessidade minha, e não sei se é a sua, dizer: Deus, visita-nos. E que nesta noite eu começo a tirar as cinzas desse altar, a poeira desse altar, e eu quero pegar essas pedras ungidas, e eu quero erguer esse altar para a glória do Senhor. Eu quero reedificar esse altar para a glória de Deus. E Elias ali talvez cansado, desanimado, vendo o altar de Deus todo realmente destruído. Diz o texto que ele veio e restaurou o altar. E pegou o quê? E pegou aquelas pedras e começou a colocar no devido lugar. E aí, meus queridos, a gente vai ver que só existiu fogo porque houve de fato a restauração do altar. E aí, por fim, o altar é o centro da operação de Deus. O altar, de fato, é toda essa estrutura que Deus traz para culminar no ápice da sua glória para a vida da sua igreja e, consequentemente, para a vida de cada crente. Por quê, pastor? Que se você analisar aqui, a gente vai ver que tudo girava em torno do altar. Se você observar, tinha naquele altar o quê? A terra. Tinha o quê? Tinha pedra, tinha lenha, tinha um holocausto, tinha água, tinha por fim um fogo. Mas todas essas indumentárias, todas essas coisas que incrementavam o altar, mas você vê que tudo girava em torno do altar. Se nós atentarmos para o verso número 3, analise comigo, vamos lá. Vamos lá. Isaías, aliás, 1 Reis, capítulo 18. O que é que nos diz aqui, a partir, meus queridos, do verso 32. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, e depois fez um rego ao redor do altar. Veja bem, um rego o quê? Ao redor do altar. Se estava ao redor, consequentemente o altar estava onde? No centro. E aí o texto 34
né, prossegue ao 35, diz: de maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu também a água encheu de água o rego. Ou seja, em tudo a gente vê que mesmo tendo lenha, mesmo tendo holocausto, mesmo tendo terra, mesmo tendo água, mesmo tendo até o próprio fogo, mas o centro de tudo partia de onde? Do altar. E aí eu quero destacar isso com vocês, que lembre-se que é necessário a lenha, sim, é necessário o holocausto, que de fato é essa necessidade aqui, como é que eu posso dizer assim? Vamos supor, dessa oferta, sim. Essa pedra que de fato Elias ergueu aqui, a gente pode tomar como uma certa alusão da ideia do fundamento. Ele não ergueu o altar com qualquer coisa, ele ergueu com uma pedra. E qual seria a pedra que de fato nós precisamos erguer? É uma pedra de cerâmica, pastor? Não. É uma pedra de mármore? Não. É a pedra, a palavra de Deus, que tem que ser o fundamento do altar do crente. Aí fica só com a pedra? Não, tinha pedra, mas além da pedra tinha o quê? Tinha lenha. Muitas vezes a gente quer ser o altar só de pedra. E um altar de pedra, Jobson, ele fica muito rígido, ele fica muito insípido, mas ele tem que ter toda essa indumentária. Lembre-se que a palavra é o fundamento, mas a palavra precisa de quê? Do fogo, precisa da lenha, precisa de tudo isso daqui, para de fato aconteça o verdadeiro e autêntico avivamento em nossas vidas. É isso que a gente tem que ver. Muitas vezes a gente se alimenta só de uma coisa, esquece de outra. E aí a Bíblia diz que há várias coisas diante para ver convergir num autêntico avivamento na igreja. E aí, meus queridos, você analisa aqui que de fato não existe fogo sem um altar quebrado. Elias de fato ergue esse altar, restaura o altar com pedra. E ali ele vai, depois da pedra, ele vai colocando as outras camadas, a lenha. Depois o quê? Coloca de fato, como é que diz? O holocausto. E aí ele faz uma coisa, ele pede uma coisa que ele não pode fazer. Sabe o que é? Me diga. O que era que de fato Elias fez o quê? A pedra. No caso, organizou a pedra. Colocou a lenha. Colocou o holocausto. Colocou a água. Mas fazia um ingrediente que só Deus consegue fazer. É o fogo. E Deus diz: olha, Nailson, Rafael, põe a pedra. Olha, Jobs, põe a lenha, oração. Põe o holocausto, adoração. Coloca tudo aqui alinhado, porque o resto quem faz sou eu, quem manda o fogo sou eu. É esse fogo que fez a diferença. Por isso que ele disse, o próprio Elias chegou diante do povo e disse: eu quero saber de uma coisa, se Baal é Deus, o diferencial é a gente testar no fogo. E eu quero dizer a você que o crente tem que estar com o altar restaurado, mas tudo ali dentro do determinado lugar, mas é Deus que manobra e que manda o fogo. E sabe o que é que a gente tem que fazer a partir de hoje? Dizer: eu vou restaurar o altar, eu vou colocar de fato a pedra, que é a palavra, eu vou colocar a lenha, que é a oração, eu vou colocar a adoração, que é o holocausto. Mas Senhor, não esqueça, o quê? Manda o fogo. O Senhor, não esqueça, manda o fogo para queimar a minha vida, me fazer um crente cheio e cheio da sua presença. Amém, meus amados? E aí, por fim, eu queria que nós estivéssemos pensando aqui, irmão Romário, veja aí, por favor, a aplicação, para de fato a gente se encerrar esse momento e orarmos o Senhor, pedindo ao Senhor: Senhor, nos ajuda a restaurar as nossas vidas. O altar precisa restaurar, porque Deus precisa, não é que Deus precise, mas Deus tem pressa em mandar restauração e fogo sobre a minha e a tua vida. Vamos lá, aplicação, todo mundo da igreja, vamos em um só coro. Só teremos vigor de fogo se tivermos um altar edificado sobre pedra, palavra e oração. Pastor, onde é o senhor vai ver isso? Por favor, Romário, solte rapidinho aqui, só uma referência. Eu não vou agora
iniciar a pregação. Eu vou simplesmente fundamentar que a igreja precisa estar abalizado em 2 princípios, se quisermos a restauração. Vamos lá, todos juntos? Disse os discípulos: os discípulos disseram: olha, tem muita coisa na igreja, uma coisa a gente não pode falhar. Nós iremos o quê? Nos atermos à oração e à palavra. Quer restauração? Amém? Quer avivamento de Deus? Nunca esqueça, o altar precisa ser erguido com base na palavra. Colocando lenha, colocando o quê? Holocausto, colocando até água, o desafio, o inverso do fogo. E Deus vai mandar o quê? Deus vai mandar o quê? Deus vai mandar o quê? Aplauda o Senhor e diga: Senhor, traga sobre as nossas vidas, não fogo estranho, mas o fogo do seu Espírito. E aí eu quero que o Jonas venha louvar o Senhor com